Tá gravando, né? Bom dia, professores e professoras. Sejam bem-vindos. Um bom retorno aí desse recessozinho que tivemos. Momento para a gente respirar um pouco e voltar com todo o gás para mais um semestre que se inicia. Eu sou Daniele de Oliveira, sou integrante da formação docente, Academia de Talentos. Hoje a gente está aqui com a equipe da Big Brain para falar um pouco mais sobre a ferramenta do Teams. Então, hoje a gente vem com um tema bem legal, inovando aulas com o Teams, IA e metodologias ativas. Então, a gente está aqui com o Bruno Lacotes e o Vinícius Quintas. Ele vem aqui desvendar o Teams para a gente, trazer muitas ferramentas aí, né? Algumas ferramentas que o Teams tem e que a gente pode estar lançando mão para tornar as nossas aulas cada vez mais interessantes e produtivas para os nossos alunos. Então, Bruno, Vinícius, sejam bem-vindos. Professores e professoras, sejam bem-vindas e aproveitem muito esse momento aqui para tirar dúvidas, para aprender mais, para que a gente possa iniciar um semestre letivo aí 2025.2 com todo o gás. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aí? O áudio tá bom para vocês? Ah, excelente. Maravilha. Maravilha. Gente, para quem não me conhece, ou caso alguém aqui não me conheça, meu nome é Bruno, eu sou um dos analistas pedagógicos aqui da Big Brain. Já tive a oportunidade de conversar com os professores aí lá no começo do ano, quando eu apresentei, a gente estava apresentando a ferramenta, né, apresentando o Teams aí para vocês. O Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a ferramenta, apresentar algumas possibilidades, algumas opções de uso que ela traz, né? Que ela traz muitas opções aí para a gente poder entender quais são os recursos, né? Que o Teams vai ofertar aí no dia a dia de vocês também, além das chamadas, tá? Além das reuniões. Aqui comigo está o Vinícius. O... dá um oi aí pro pessoal Bom aí, dia, Vinícius. pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vinícius Miyazaki. Tô aqui de staff hoje, vou estar acompanhando aí vocês pelo chat, tá? Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, queiram perguntar alguma coisa no chat, eu vou estar aí auxiliando o Brunão aí enquanto ele conduz o treinamento, eu vou estar ajudando vocês aí com as dúvidas do chat, tá bom? Então, se sintam à vontade, né, para mandar qualquer questão aí. Beleza? Gente, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar ali no chat durante a minha fala, tá? O Vinícius vai estar auxiliando vocês nessas dúvidas mais pontuais. Caso tenha alguma dúvida que seja interessante ele compartilhar com todo mundo, ele me repassa e eu já falo durante a chamada mesmo, tá bom? Então vai ser mais ou menos assim que vai funcionar nossa dinâmica hoje aqui na chamada, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela para apresentar aqui rapidinho algumas informações e aí a ideia hoje, gente, é que a a nossa formação seja muito prática, tá? Então eu vou navegar no Teams ali com vocês, eu vou navegar ali em outras ferramentas quando precisar com vocês. Então, se vocês quiserem também abrir a ferramenta do Microsoft Teams aí no computador, né, para ir acompanhando alguma coisa que eu estiver mostrando, quiser ir fazendo também junto comigo, fiquem à vontade, tá? Acho que fica mais fácil aí de assimilar algumas ideias que estão sendo demonstradas aqui em tela. Tudo bem? Gente, vou compartilhar aqui a minha tela. Acho que já deve estar aparecendo para vocês aí, né? Já sim, Bruno. Beleza. Então vamos lá, gente. Então hoje, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre o Microsoft Teams. Aqui algumas informações sobre a minha pessoa. Então, tenho formação em design de jogos, setor de matemática, aqui meus e-mails de contato. Ah, esqueci de colocar aqui o meu LinkedIn. Depois eu acerto aqui essa informação. Aqui eu tenho algumas das minhas certificações em relação à Microsoft, tá? O que vocês podem verificar aqui em tela. Quais são nossos objetivos aqui hoje com essa formação, gente? É apresentar os principais recursos do Microsoft Teams, como chat, canais, equipes e reuniões virtuais, aplicados a metodologias ativas, tá? Então não é apenas mostrar ali os recursos por mostrar. Então a ideia é mostrar possibilidades, tá? Mostrar aplicações mesmo desses recursos dentro da ferramenta. Então, principalmente, a gente quer mostrar ali algumas questões
de sala de aula invertida, eu vou conversar um pouquinho sobre possibilidades de utilização ali no PBL, também em roda de conversa, em outras questões, tá? Vou mostrar algumas possibilidades ali para vocês. Então a gente vai relacionar alguns recursos às áreas, né? Com algumas perguntas pedagógicas. Então, onde eu localizo ali as interações da turma, como eu organizo os materiais frequentes. Então, tudo isso eu vou mostrando para vocês de maneira bem prática, tá? Então, vamos aproveitar e já vamos ver isso em prática mesmo, tá? Então aqui a minha apresentação é mais para a gente dar uma breve introdução mesmo. Então deixa eu já abrir aqui Deixa eu só confirmar se eu já estou com ela aberta. Estou. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui do meu navegador. É este aqui. Bom, gente, então aqui, ó, eu tô dentro de uma turma do Teams, tá? Essa turma aqui eu acabei de criar, criei há uns minutos atrás. Então ela tá literalmente bem vazia aqui, não tem nada na turma. Vocês podem ver que eu tenho algumas opções aqui do lado esquerdo da minha tela e já os canais aqui embaixo de comunicação. Então, para quem não está muito acostumado aí com a ferramenta do Teams, o que que é a ferramenta do Teams além do chat? Né, que muitas vezes os professores estão acostumados a utilizar somente o chat, utilizar ali somente o Teams para fazer as chamadas online, no caso as reuniões, né? Mas o Teams, ele permite também que nós criamos aqui salas, tá? No caso, salas de aula virtual. Eu sei que vocês já utilizam o ambiente de vocês, mas eu posso até utilizar o recurso aqui do Teams como um backup, como uma outra opção de interação com os alunos. Então aqui, por exemplo, eu tenho várias turmas, né, dentro do meu Teams. Todos esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui são turmas, né, são salas de aula que eu tenho aqui dentro. Então aqui seria como se fosse uma turma para poder interagir com os meus alunos. Bruno, a Oi, tela pode que a falar. gente está vendo, ela tá somente assim, todas as equipes e tem, não tem esses quadradinhos todos que você está falando, não. É essa tela aqui mesmo? É, não tá, não tá aparecendo para vocês aqui as equipes? Não, tá parecendo já como se você estivesse dentro de uma equipe, assim. Isso, tá aparecendo dentro da equipe Treinamento Anima. Aí você tá Isso, no canal Postagens, Bruno, aqui pra gente. isso. Eu acho que congelou a tela, peraí. Deixa eu. Acho que ele travou aqui pra mim. Pode- Parece que sim. Muito provável ser a internet. Acho que já deve estar voltando, pessoal. Só um minutinho. Enquanto isso, Vinícius, tem uma pergunta da professora Tamires aqui no Isso, chat. acabei de ver ela. Então a professora Tamires perguntou aí pra gente. Durante as aulas digitais no Teams, eu não consigo enviar arquivos no chat. Como ativar esse recurso? Legal. Esse recurso de permissão de envio de documento, envio de arquivo no chat tem que ser habilitado pelo administrador da conta. Então, acho interessante dar uma conversadinha com a parte de TI da escola para poder ativar esse recurso para vocês. Por exemplo, quando eu vou fazer alguns atendimentos em algumas escolas, às vezes eu recebo um e-mail institucional deles. Porém, esse e-mail, eles me mandam com alguns limites. Então, por exemplo, já aconteceu de durante uma formação eu não conseguir enviar arquivos no chat. Eu clico nesse maisinho, né, que aparece um maisinho aqui na nossa caixa de texto, e ali em cima não aparece para mim a opção enviar arquivo. E isso é uma permissão que o administrador da conta habilita vamos dizer assim, as contas subordinadas. Por exemplo, aqui mesmo, ó, tá dessa forma. Eu clico aqui no botão maisinho e não aparece para mim enviar arquivo. Aí seria algo que eu teria que entrar em contato com o pessoal, né, que administra as contas de vocês e pedir, olha, preciso, né, enviar o arquivo, tal, tal, tal. Inclusive, uma boa dúvida. Legal. Aqui também chegando mais, ó, vamos lá. Por muitas vezes dividi a turma em salas de apoio.
mas tem alunos que não aparece o invite, eu não consigo inseri-lo manualmente. O que pode estar acontecendo, o aluno pode ter entrado como um externo, como um convidado. Aí também, por algum, como eu posso dizer, por alguma restrição, alguma questão de segurança, não permite que esse aluno tenha esse acesso às turmas divididas, né? Aí o legal é sempre orientar o pessoal, falar, ó, pessoal, lembrem-se de sempre entrar na conta certinho. A professora Manuela mandou aqui pra gente também, ó. Bom dia, pessoal. Geralmente compartilho os arquivos pelo próprio YouLive, para ter o registro do material que foi compartilhado. Legal. Trouxe aí pra gente uma possível solução. A Fabiana trouxe aqui pra gente. Vocês disseram no semestre passado que seria automática a entrada do aluno nas aulas no Teams via @YouLive. Isso já está disponível? Essa pergunta, talvez a Dani consiga responder melhor aí. Deixa eu só esclarecer uma coisa, até para os professores terem ciência do papel, né, de vocês aqui. Olha só, profs, o Vinícius e o Bruno, eles são da Big Brain, tá? A Big Brain é a empresa que dá suporte para a gente ao Teams. Mas essas configurações mais internas, o Vinícius e o Bruno, eles não têm muito acesso a essas informações, tá? Então, essas demandas que vocês estão trazendo, a gente vai registrar, tá bom? E aí eu vou trazer esse retorno para vocês, depois a gente compartilha esses retornos aí para vocês, tá certo? Então, tudo o que é mais técnico do Teams, por exemplo, essa pergunta do, eu não consigo enviar um arquivo, ou, como é que eu faço para criar uma sala, ou, o Teams tem lá o Copilot, como é que eu uso com os meus alunos? E isso o Vinícius e o Bruno, eles vão ajudar a gente, tá? Mas essas perguntas que são mais gerenciais da instituição, aí eles não vão conseguir responder. E nesse momento, Profab, eu também não consigo te dizer necessariamente essa informação. O que eu posso te dizer é, durante o semestre 25.1, os alunos precisavam entrar através da conta do YouLife, e esse link ele já ficava disponível, o aluno realmente, né, ele clicava e ele entrava automaticamente a entrada dele. Agora, eu estava conversando com o Bruno também, Vinícius, que nas minhas turmas, às vezes eu não conseguia migrar o aluno para a sala que eu criava, porque ele estava como convidado externo, mas o aluno me afirmava que estava logado no @YouLife. Então, essas questões técnicas, eu acho que vale a pena a gente buscar essas informações e trazer esse retorno para vocês, tá bom? Legal. Tem mais pergunta aqui, viu, Vinícius? Boa, vamos. Enquanto o Brunão não entra de novo aí, vamos respondendo. Excelente. Eu tenho um Obrigado do João aí. Guilherme aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom dia, pessoal. Durante minhas aulas online, utilizo apresentações em PowerPoint. No entanto, não consigo visualizar simultaneamente os slides e as mensagens do chat dos alunos. Existe alguma forma de acompanhar ambos ao mesmo tempo no Microsoft Teams? O que você pode fazer, professor João? Quando você inicia uma apresentação de slides PowerPoint, tem os 3 pontinhos lá e tem uma coisa chamada exibir modo de exibição do apresentador. Deixa eu até entrar em um aqui só para pegar o nome certinho do botão para vocês. Ele é usar modo de exibição do apresentador. Vou até tirar um aqui. Voltei, gente. Aí, Brunão voltou. Me desculpa aí, parece que deu uma oscilada aqui na minha internet e acabou prejudicando aqui a minha chamada. Boa. Só terminando de responder aqui a dúvida. Aí, professor João, nesse botão usar modo de exibição do apresentador, você consegue fazer o quê? Visualizar a sua apresentação. Ela fica uma miniatura no canto superior esquerdo e você tem acesso a toda a sua barra de tarefas, né? A sua barra de ferramentas ali embaixo do Windows ou, enfim, do Mac, o que você utilizar. E ali você consegue deixar abertinho o chat do Teams. Então você meio que consegue ver tanto os seus slides, anotações dos slides e também o chat do Teams, tá? Não sei se essa era mais ou menos a sua dúvida.
Mas acho que o Brunão vai retomar agora e eu vou seguir com vocês no chat, tá, pessoal? Beleza, gente. Estão me ouvindo bem aí? Então, sim. Sim, Bruno. Por algum motivo minha câmera não está querendo abrir. Daqui a pouco eu vejo o que está acontecendo. Gente, eu vou voltar a compartilhar minha tela, tá? Para poder mostrar ali o que eu estava querendo demonstrar em relação às turmas, tá bom? Tá aparecendo a minha tela agora, com as turmas, Agora está sim. tá? Ela tá atualizando aí para vocês, né? Em relação a quando eu tô mexendo aqui as turmas agora. Beleza, acho que agora já estabilizou, então. Então vamos lá. Gente, então aqui, ó. O que vocês estão visualizando agora são as turmas que eu tenho dentro do meu Teams, né? Que seriam minhas salas de aula virtual. Então aqui dentro eu posso acessar qualquer uma dessas turmas e poder compartilhar os conteúdos ali com os meus alunos, né? Então aqui se eu precisasse criar alguma turma, é bem rapidinho, tá? Eu posso clicar aqui na parte superior da tela, onde criar uma equipe ou ingressar nela. Eu tenho a opção aqui de criar equipe. E aí ele me deixa criar uma equipe nova no formato de classe, tá? Que seria para poder utilizar ali no formato de sala de aula virtual, né? No caso de turmas educacionais, tá? Então é bem simples o processo de criação de turma, então eu só tenho que clicar aqui em classe, nomear a turma, e ele já vai liberar o ambiente ali para mim, para poder trabalhar com os alunos. Deixa eu só pegar a turma que eu estava exibindo um pouco mais cedo. Peraí. Aqui. Então aqui, ó, eu estou dentro da turma que eu tinha criado agora mais cedo, né? Eu consigo visualizar aqui, ó, se eu clicar aqui nesses três pontinhos, ao lado do nome da turma, eu consigo adicionar nos meus alunos, eu consigo também aqui em gerenciar equipe, ver os alunos que eu tenho dentro da minha turma. Então, se eu vier aqui em membros, ó, eu consigo ver os participantes. Então, aqui eu tenho uma aluna aqui dentro, tá? Que é uma outra conta que eu tenho aqui acesso, tá? Para eu poder mostrar daqui a pouco também a visão do aluno para vocês. Então, eu consigo visualizar aqui todos os meus participantes e verificar as funções dele aqui dentro. O membro seriam, no caso, os alunos, tá? Eu poderia elevar ela aqui para um proprietário, que seria um professor, ok? Então aqui eu consigo ter essa visão também dos participantes. Por que a turma do Teams ela é interessante aqui para a gente? Porque ela permite que eu compartilhe com os alunos várias informações em formatos diferentes. Então eu consigo, por exemplo, compartilhar recursos aqui com os alunos através de vários canais, várias maneiras aqui de compartilhamento. Eu posso compartilhar através de tarefas, eu posso compartilhar através de recados, através de atividades, tá? Para serem feitas aqui com os alunos. Então aqui, ó, pensando numa metodologia de sala de aula invertida, como é que eu poderia utilizar o Teams aqui? Quando a gente pensa na metodologia de sala de aula invertida, eu tenho que fornecer os recursos para os meus alunos poderem acessar aqueles conteúdos antes da minha aula, né? Então, nesse caso, eu poderia vir aqui, ó, por exemplo, ó, em atividades de aula, aqui do lado esquerdo da minha tela, onde eu posso criar módulos dentro da minha turma do Teams, e sendo que esses módulos eles podem ser criados manualmente ou através de inteligência artificial. Então, eu sou um professor de português, eu gostaria de compartilhar ali qual vai ser os módulos que o meu aluno vai ver naquele semestre ou naquele ano, né? Como é que eu poderia fazer isso? Eu posso ir criando manualmente aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, criar módulo, novo módulo, eu posso colocar aqui o qual seria o módulo que eu vou trabalhar e colocar aqui dentro a descrição dele, né? Eu posso colocar essa descrição através de tópicos, eu posso colocar essa descrição aqui com links externos, com tabelas e tudo mais. É uma caixa de texto padrão aqui para poder preencher. Então, tudo que for pertinente àquele módulo, qual vai ser o sistema avaliativo, o que o aluno vai ver naquele período, entraria aqui essa informação dentro das atividades de aula. Então, isso aqui vai ser muito útil para o aluno poder se localizar dentro dos recursos aqui do Teams, né, da sala de aula virtual, de como que vai acessar essas informações, do que ele vai ver em cada um daqueles módulos. Então, isso aqui já ajuda bastante.
Então aqui eu vou criar um módulo vazio inicialmente aqui, só para mostrar uma informação importante, que é aqui, ó. Quando eu crio um módulo, ele vai aparecer como rascunho, tá? O aluno só vai ter visualização daquele módulo a partir do momento que eu clico em publicar. E aí, uma vez que ele fica liberado aqui, o aluno já tem visualização. Por que isso é interessante para o aluno? Por causa que uma vez que ele clique aqui no nome do módulo, né, ele vai ter acesso a tudo que o professor escreveu ali, de detalhes, né, dentro daquele módulo, e aqui embaixo, ó, mesmo antes dele abrir, ele pode ver essa informação aqui, ó, ainda não há recursos. Se eu postar algum material aqui dentro, ó, adicionar algum recurso, então se eu clicar aqui, ó, adicionar em recursos ou soltar arquivos aqui, ele me traz aqui a opção de carregar arquivos, ele me traz a opção de criar atividades diretamente dessa tela, pegar informações ali do caderno virtual aqui da turma, né, no caso o OneNote, ou até mesmo colocar informações de link externos, tá? Então vou pegar um arquivo aqui do meu computador, vou carregar uma imagem aqui só para demonstrar mesmo a visualização. Então nesse caso, ó, peraí. Só um minutinho, gente. Então aqui, ó, eu vou carregar aqui o arquivo. Ó, tô subindo uma imagem aqui, tá? Ele tá carregando essa informação. E uma vez que eu subir um arquivo, ó, ele já vai mostrar aqui para o aluno, antes mesmo dele abrir os recursos, que existe um arquivo aqui dentro. Então isso aqui fica fácil também para o aluno poder identificar onde que estão os recursos, aonde que estão as informações para poder auxiliar no estudo dele. Então, na organização do professor facilita bastante e também na consulta do aluno sobre essas informações vai agilizar muito o processo para ele, tá? Então, uma vez que o professor publique essas informações, ele consegue visualizar de uma maneira muito rápida, tá? O acesso ali. Então, se ele clicar aqui no link que eu postei, ele vai ter acesso ali à imagem que eu carreguei aqui como recurso, tá? Então, o professor ele pode criar quantos módulos forem necessários para poder organizar a turma dele aqui e facilitar a publicação de materiais ali para os alunos dentro da turma, tá? E o aluno também vai ter um acesso rápido a todos esses conteúdos, ok? Então, se eu quisesse adicionar novos módulos, ó, é só clicar aqui embaixo, ó, em adicionar módulo. Eu posso criar novamente um módulo manual, como eu posso criar aqui, ó, ideias de módulos usando IA. Então, aqui eu poderia colocar qual que é a minha matéria, por exemplo, né, a área do conhecimento que eu quero trabalhar, o nível aqui da minha turma. Vocês podem ver que tem algumas coisas meio esquisitas aqui, por exemplo, 8º ano do ensino médio. Né? Isso aqui está acontecendo porque ele está sendo traduzido diretamente da grade americana, então tem algumas coisinhas que estão sendo corrigidas ainda. Tá? Mas aqui seria basicamente o nosso 8º ano mesmo. Tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, o 9º ano. Aqui eu vou colocar para criar só mais 2 módulos, tá? Eu posso colocar uma quantidade que eu achar interessante aqui para poder trabalhar. Eu vou deixar só 2 por enquanto. E aqui eu poderia descrever quais são o que vai ser estudado ali pelos alunos, né? Então ali, a interpretação, redação, deixa eu ver, conjugação. Eu vou deixar só interpretação e redação por enquanto, para ir mais rápido. Então aqui, ó, eu posso colocar através de tópicos, eu posso descrever ali o que eu estou querendo, tá? Aqui as informações que eu for colocando aqui, as explicações, quanto mais descritivo aqui, obviamente vai ser melhor a parte de criação dos objetivos de aprendizado aqui pela parte da IA, né? Então aqui eu coloquei só como se fosse 2 tópicos aqui, só para ganhar um pouquinho de tempo, mas o ideal aqui, gente, é que eu descreva exatamente o que eu estou querendo, coloque ali, vai ser visualizado as informações com os objetivos tais, tá? Com os recursos, com determinados recursos para serem explorados e tudo mais. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre inteligência artificial com vocês mais tarde, e aí eu entro um pouquinho melhor nesses tópicos, tá? Mas aqui eu estou colocando de uma maneira um pouco mais rápida, só para ganhar tempo. Então aqui, ó, interpretação de texto e redação. Vou clicar aqui para criar os módulos de rascunho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações que eu escrevi ali
e ele vai trazer as descrições daqueles módulos. Então ele criou aqui, ó, a ideia de 2 módulos, ó, entendendo o texto em português, escrita criativa em português, tá? E aqui ele está trazendo uma descrição. Então tudo isso aqui foi gerado por inteligência artificial. Eu posso editar essas informações conforme a minha necessidade, tá? Às vezes para fazer aqui um ajuste fino no texto, ou para mexer na formatação, colocar mais elementos, tá? Então isso aqui eu não preciso seguir exatamente o que está presente na minha tela, né, até o final, né? Eu posso fazer modificações, é bem livre nessa questão. Uma vez que eu fiz as modificações que eu preciso, só clicar aqui em salvar, e aí ele já aplica dentro do texto original. Ok? Se eu verifiquei aqui que todas essas informações estão condizentes com o que eu estou querendo trabalhar com a turma, eu posso clicar aqui, ó, adicionar módulos. Ele vai adicionar os 2 módulos aqui dentro das atividades de aula. Deixa eu só ele finalizar. Ó, e ambos estão como rascunho. Então, nesse caso aqui, eu tenho que abrir o módulo, clicar em publicar, e aí sim o aluno vai ter acesso àquela informação. Então, o interessante nesse caso é que eu posso criar vários módulos, né? E aí eu só vou publicando conforme aquele módulo chega ali no período de publicação para o aluno, né? Então eu já posso deixar planejado ali quais os módulos que serão trabalhados durante o semestre, por exemplo, com o aluno, e conforme a minha necessidade eu vou liberando esses módulos quando eu vou precisar liberar de fato os conteúdos daquele módulo para o aluno. Tá? Então isso aqui é bem interessante, facilita muito ali o processo de trabalho do professor, né, em relação aos materiais que estão sendo publicados, estão sendo liberados ali para o aluno, para ele poder ter acesso dentro da sala de aula. Ok? Quando eu clico aqui, gente, ó, em adicionar recursos, ele já aparece aqui para mim a opção da tarefa, tá? Então aqui na tarefa, né, que seria o que? As atividades que eu vou propor aqui para o aluno dentro de sala de aula, aqui dentro do Teams, eu consigo fazer a liberação aqui diretamente por dentro do próprio módulo. Tá? Então se eu clicar aqui, ó, adicionar recursos, ou no caso aqui no outro, né, que está nesse mais aqui em cima, ó, que esse aqui, o de baixo aqui ele não tem nada publicado ainda, por isso que ele está aparecendo essa informação aqui embaixo. Quando eu já tenho alguma coisa publicada, eu tenho que clicar no maisinho aqui, tá? Aqui do lado direito, que é a mesma coisa, tá? Que eu adicionar recursos também. Então eu venho aqui no mais, tarefa, aí eu posso aqui, ó, nova tarefa, novo teste, que seria como uma verificação de conhecimento dentro do Forms, tá? Então tem algumas opções aqui. Então se eu clicar aqui, ó, em nova tarefa, ele já vai cair diretamente na tela da atividade. Então, pensando ali na metodologia de sala de aula invertida, aqui eu posso fornecer para o meu aluno muitos recursos para ele poder consultar, para poder fazer a verificação ali das informações que vão ser discutidas dentro de sala de aula depois, né? No caso, no nosso encontro síncrono após a liberação desses recursos. Então, aqui eu posso criar uma atividade sem pontos, né? Sem uma, uma contagem de pontos aqui para o aluno, para ele poder somente ter uma liberação ali de recursos de fato, né? Então aqui eu poderia colocar aqui acesse os recursos anexados à tarefa para se preparar. Nossa, próxima aula. Então aqui eu posso colocar a orientação para o aluno na descrição da atividade. Aqui embaixo, ó, aparece esses botões aqui, esses balõezinhos, conforme eu escrevo, tá? Se eu apagar aqui, ó, vocês podem ver que eles vão sumir. Então essa informação aqui, ele vai esperar que eu tenha uma certa interação aqui dentro, um certo nível de interação com os detalhes da atividade, para poder gerar esses botões aqui. O que são esses botões? Também são recursos de inteligência artificial dentro do Teams, para poder auxiliar um professor a fazer a descrição das atividades, a descrição ali dos recursos, descrição do que o aluno vai acessar aqui dentro das tarefas, tá? Então é uma maneira de agilizar o processo de criação aqui de atividades para os alunos, tá? No caso, para os professores poder postar para os alunos. E aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, a opção de anexo, novo, aplicativos, acelerador de aprendizado. O que são essas opções? Essas opções é o que eu vou utilizar para postar os recursos para o meu aluno, tá? Uma única atividade aqui no Teams, eu posso postar
até 10 recursos de uma única vez. Então eu poderia colocar 10 documentos, eu poderia colocar sei lá, 8 documentos e 2 links e um documento, mais outras informações. Então eu posso colocar um monte de coisa aqui para os alunos, tá? Então se eu clicar aqui, ó, em anexo, eu posso pegar arquivos da minha nuvem, no caso do OneDrive, né, da minha conta ali do OneDrive ou do SharePoint, para poder carregar aqui para o aluno. Posso pegar informações do caderno virtual aqui do Teams, links externos, ou carregar do meu computador, tá? Essas informações. Então, se eu clicar aqui, ó, carregar desse dispositivo, ele vai abrir aqui a janela do meu computador, né, para poder pegar aqui os meus arquivos. Deixa eu só pegar um arquivo aqui que eu sempre uso de exemplo. Ó, que é um conto infantil aqui, né, da história da Chapeuzinho Vermelho, para poder mostrar uma informação aqui para vocês. Notem que aqui na parte de baixo, ó, embaixo do título do arquivo, ele aparece aqui, os alunos não podem editar. Essa opção aqui permite que eu mude a configuração do arquivo. Então, se ele está nessa opção aqui, dos alunos não podem editar, o aluno só vai ter a opção de visualizar, de consulta. Né? No caso se eu mudo aqui para os alunos editam a própria cópia deles, eu libero o acesso ao documento, mas o aluno tem acesso de maneira individual. Então, eu posso estar postando isso aqui para 30 alunos, por exemplo. Os alunos só vão ter acesso ao documento deles, tá? E aí o professor tem acesso de maneira posterior a cada um dos documentos de maneira individual, tá? Mas no caso, não é um documento compartilhado com todos da turma. O Teams ele vai fazer uma cópia daquele documento de maneira individual para cada aluno poder já editar o documento que eu estou postando ali para eles, tá? Então isso aqui é bem útil, porque agiliza ali o processo criativo do aluno, né, onde ele acessa ali a informação. Então, se eu já tenho ali alguma atividade dentro daquele documento, né, eu tenho ali uma informação que está sendo compartilhada ali com os alunos, e logo em seguida eu já tenho aqui uma atividade para ser feita no próprio documento, ele já vai ler aquela atividade, ler aquele texto, ler aquelas informações e já vai colocar ali o desenvolvimento dele sobre aquela questão, né? Então isso aqui ajuda bastante a poder compartilhar essas informações. Notem que apareceu um botãozinho aqui embaixo, ó, falando limites de arquivo. Isso aqui é um alerta, tá? Que vai aparecer toda vez que eu colocar um arquivo editável dentro do Teams, porque ele vai mostrar ali que eu só tenho que o aluno só pode, desculpa, que o professor só pode compartilhar até 5 arquivos editáveis com os alunos, tá? Naquele limite de 10, os 5 desses 10 arquivos podem ser editados pelos alunos. Então, poderia colocar ali 5 documentos, algumas apresentações de PowerPoint, uma planilha do Excel, tá? Existe essa possibilidade, tá? De compartilhar arquivos editáveis para os alunos poderem, além de consultar, já também acessar essas informações. E aqui, ó, eu posso também criar os arquivos em branco. Então, eu já posso criar o arquivo diretamente na atividade, já preencher ali com as informações que eu preciso. Caso eu não tenha o arquivo pronto ali para poder compartilhar com os alunos naquele momento, eu também consigo compartilhar ali as informações. Ou se não, eu quero que você leia o documento e preencha uma planilha que eu estou compartilhando em branco aqui com todos os alunos. Também existe essa possibilidade, tá? Então, o legal disso aqui, gente, é que eu consigo compartilhar muito recurso, recursos diferentes, né? Porque eu posso compartilhar aqui, por exemplo, recursos de aplicativos, tá? Então, se eu pesquisar aqui, por exemplo, YouTube, ó, eu consigo pegar aqui o YouTube, pesquisar um vídeo aqui dentro, né, sobre o assunto que eu quero. Então, sei lá, redação. Ó, vou adicionar aqui, salvar. Ele vai adicionar como um recurso para o aluno poder consultar também, tá? Então isso aqui facilita muito a gama de possibilidades que eu vou compartilhar com o meu aluno sobre os recursos que ele vai consumir para poder estudar. Tá? Então isso trabalhado com a metodologia de sala de aula invertida, por exemplo, é uma possibilidade muito grande, tá? Porque eu consigo compartilhar N recursos com eles sobre um assunto X, eles vão ter acesso a todos esses recursos de maneira muito simples, muito fácil, né? Para poder trabalhar.
e uma vez que eu precise depois falar com eles ali de uma maneira síncrona, né, em sala de aula, ali, seja ali presencialmente ou através ali de uma chamada do Teams, eles já vão ter tido acesso a todos esses recursos de maneira antecipada, né, de uma maneira muito rápida. Notem que aqui embaixo não tem um botão para salvar essa atividade, porque eu não coloquei um título da atividade, tá? Então sempre deixem o título aqui por último, porque uma vez que eu coloque aqui o título, ele já aparece o botãozinho aqui do lado para eu poder postar essa informação aqui para os alunos, tá? Aqui do lado tem as informações, seria a data de limite ali, de entrega ali para o aluno, caso seja importante ele ter um entregável e tudo mais, tá? Mas eu consigo fazer a postagem desses materiais ali para eles através das atividades, como eu também poderia ter feito isso aqui diretamente ali dentro do módulo, tá? Eu só quis aproveitar para mostrar aqui a questão da atividade também. Então aqui, ó, se eu clicar em atribuir, ó, aqui ele volta ali para atividades de sala de aula, né? E aqui ele mostra que tem uma atividade aqui dentro agora. Ó. Se eu clico aqui, ó, ele vai mostrar que tem uma tarefa, né? E aqui que tem um arquivo que foi compartilhado, que foi aquela imagem que eu postei um pouco mais cedo. Então aqui, ó, antes do aluno abrir o módulo, ele já tem a visão que tem uma atividade para ele fazer lá dentro e também tem um arquivo, tá? Então isso aqui é bem legal para o aluno poder se localizar. Da mesma forma que eu postei os materiais aqui, né, por exemplo, ali o vídeo e tudo mais, eu poderia ter feito por aqui, ó, diretamente no módulo, tá? Então, se eu colocasse ali a opção aqui de link, eu poderia pegar o link ali de um vídeo do YouTube, um link ali de uma reportagem, de um site, alguma coisa assim, e também ter colocado aqui como um recurso para esse módulo, tá? Então, aqui é bem flexível a questão de postar informações para os alunos, ok? Ô, Deixa eu Bruno, só. fazer só um adendo aqui, tá? Sim, Lembrando, pode. professores, que todos esses recursos que o Bruno está trazendo aqui dentro do Teams, eles são recursos para vocês usarem no momento da sala de aula de vocês, né? Porque as opções de publicar atividade, de enviar documentos, né, ou material de estudo, isso tudo a gente deve fazer pelo YouLife, principalmente se são demandas, né, que o aluno precisa para estudar, né, para compor determinadas atividades, enfim, tá? Então, só deixando claro para que vocês não pensem e nem migrem, né, de usar o YouLife para usar essa função permanente no Teams, né? O que o Bruno está trazendo aqui são artifícios que a gente pode utilizar até para dinamizar o momento da sala de aula, tá? Isso, bem lembrado, professora Daniele, que assim, a ideia, gente, é que, por exemplo, como vocês vão utilizar ali a chamada pelo Teams, né, com os alunos, às vezes, tendo ali o recurso já salvo ali um cantinho ali do Teams, por exemplo, dentro das atividades de aula ali, por exemplo, que eu estou mostrando, já facilita ali no momento de compartilhamento ali com os alunos, alguma coisa do gênero, tá? Então aqui o que eu estou trazendo para vocês são possibilidades, tá? Não é que vocês vão migrar de uma maneira para utilizar somente o Teams e não vai utilizar mais a plataforma de vocês. Não é isso, fiquem tranquilos. Tá? Outra questão que eu quero conversar aqui com vocês. Então, quando eu estou trazendo esses recursos aqui, ó, pensando numa sala de aula invertida, por exemplo, eu posso até aplicar para outras metodologias. Por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui aqui na parte de baixo, aqui onde eu tenho meus canais, né? Aqui seriam os canais de comunicação dentro da turma, né? Os canais de comunicação permitem que eu mande mensagem ali para os alunos, ele vai trazer ali postagens, né? Sempre que o professor postar uma atividade, ele vai trazer um lembrete ali para a turma, falando, o professor postou uma atividade, clica aqui para exibir a tarefa, né? Para poder o aluno visualizar, poder acompanhar o que está acontecendo ali na turma também, tá? Então isso aqui ajuda bastante o aluno poder se localizar, né, sobre algumas informações, mas a gente pode usar esses canais com outros propósitos também. Como eles são canais de comunicação, a gente pode focar essa comunicação em times específicos, por exemplo, caso a gente precise, ou conforme a nossa necessidade. Porque uma vez que eu estou aqui na minha turma, eu posso aplicar diversas metodologias aqui dentro, diversas formas de trabalhar com esses alunos. Pensando ali na metodologia de PBL, né,
de trabalhar ali com projetos ali com os alunos, né? Se a gente for pensar ali na metodologia, eu consigo fazer trabalhar ali, passando, por exemplo, um briefing ali para o aluno, passando uma ideia ali para o aluno sobre um projeto que tem que ser executado, e geralmente a gente precisa criar ali umas estações ali sobre como que vai ser o status do projeto, qual vai ser a entrega, qual as equipes que eu estou trabalhando, então eu posso trabalhar de diversas formas aqui dentro. Então, se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, trabalhar aqui com os canais, sendo cada canal uma equipe diferente, né, para poder ter uma comunicação mais particular com cada uma dessas equipes, eu posso. Se eu quisesse trabalhar ali com os meus canais como sendo as estações do projeto, né, ideias iniciais, entregas iniciais, acompanhamento, conversas com os alunos, eu também posso utilizar esse recurso para isso, tá? Então, como é que eu crio novos canais aqui para poder fazer essa organização? Eu venho aqui, ó, do lado do nome da turma, tá? Sempre aqui do lado do nome, tá? Vai ter esses 3 pontinhos aqui do lado do nome. Esses 3 pontinhos são o menu ali de mais ações, tá? Que a gente pode utilizar ali para fazer algumas configurações na nossa turma. Então, aqui dentro, ó, eu tenho a opção de gerenciamento da equipe, adicionar membro e adicionar canal, que é o que eu quero fazer agora, tá? Então aqui o gerenciamento vai abrir algumas configurações da equipe, o adicionar membro vai servir para adicionar novos alunos, desculpa. E aqui o adicionar canal vai servir para eu criar esses canais de comunicação. Então eu vou clicar aqui em adicionar canal, aonde ele vai aparecer aqui, ó, nome do canal e a descrição dele, tá? Aqui no nome do canal, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, recados. A descrição, posso colocar aqui a informação, canal destinado a recados importantes do projeto XPTO, tá? Então aqui, ó, eu vou ter aqui a descrição do meu canal e aqui embaixo eu tenho aqui, ó, escolher tipo de canal. Essa escolha do tipo de canal vai determinar como que aquele canal vai funcionar, tá? Porque eu tenho aqui dois perfis, o perfil padrão e o perfil privado. Qual a diferença principal entre eles? O perfil padrão, ele seria um público, né? Onde todos os membros aqui da minha turma, né, no caso meus alunos, vão ter acesso diretamente ao canal. Então todas as informações, vão poder postar mensagens e tudo mais. O privado, eu tenho a questão de convidar as pessoas especificamente para acessar aquele canal. Então, aquele já seria um caso que eu quero criar aqui um grupo específico de alunos para ter um canal de comunicação somente com aquele grupo, uma parte ali de acompanhamento de um projeto, o que eu preciso ter uma divisão um pouco mais específica ali dos meus alunos, tá? Então aqui vai servir mais para essas questões. Se eu estou fazendo um acompanhamento geral ali sobre algum projeto que todo mundo ali está participando, alguma coisa do gênero, eu vou trabalhar com o padrão, onde todos os alunos vão ter acesso ao canal, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar como padrão e eu vou marcar essa opção aqui, ó. Recomendamos que as pessoas mostrem esse canal em sua lista de canais, para evitar que ele apareça como oculto ali por algum motivo para algum aluno, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em criar. E aí vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, lá no meu lado esquerdo, né, apareceu o canal Recados. E ele vai servir para poder fazer as minhas comunicações agora com os meus alunos. Vocês podem ver que aqui, ó, em geral, ele tem a informação da atividade e no Recados não, tá? Porque ele acabou de ser criado e é um canal completamente diferente para poder conversar ali com os meus alunos, ter um direcionamento diferente ali dentro do canal, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, nossa, o meu tá aparecendo o botão em inglês aqui. Tem a opção aqui, ó, postar no canal, que aqui tá posting channel, né? Mas o botãozinho geralmente é postar no canal. Eu até fui verificar se no outro também estava igual. Então aqui, ó, ele vai aparecer o adicionar assunto aqui, ó. Ele vai ser a informação para eu poder adicionar um novo assunto ao meu canal, para eu poder direcionar ali qual que é o assunto da minha postagem, né? Então eu poderia colocar ali boas-vindas ou as informações
importantes, por exemplo, né? O que eu poderia colocar aqui como sendo o título da minha postagem, aqui a descrição da informação que eu quero compartilhar ali com o aluno. Essa caixa de texto aqui, ela é uma caixa de texto bem padrão, tá? Presente ali em, por exemplo, o Outlook, né? Não tem muito segredo aqui na parte de configuração dela, tá? Então tem a parte aqui de edição de texto, também a opção de mexer aqui no tamanho do texto, de pequeno, médio ou grande, e também a cor aqui da postagem. Então dá para fazer alguns destaques ali no texto para deixar diferente ali algumas informações. Uma coisa que vale ressaltar, gente, são esses botõezinhos aqui no final, tá? Aqui no final da postagem, ó, eu tenho aqui a opção de citação, link, e esse último aqui, ó, que ele serve para eu criar códigos, tá? Essa parte aqui de código seria interessante aqui para quem trabalha ali com programação, né, que tem alguma turma que mexa com programação, porque eu posso já colocar trechos de código mesmo no formato da linguagem que eu estou trabalhando. Então ele já vai ter as indentações certinhas, tá? Então aqui na citação, quero colocar a citação de alguma personalidade, algum livro, alguma coisa assim, ele vai ter um destaque diferente. Então aqui citação, né, que eu estou colocando. Quando eu postar, ó, ele vai ficar em destaque aqui em relação ao resto da postagem, né? Se eu clicar aqui em editar, eu volto lá para aquela caixinha que eu estava. Aqui embaixo, ó, se eu quiser colocar um link, eu posso colocar a mesma informação que eu colocaria ali num documento, né? Para criar um hiperlink, eu coloco o texto que vai ser exibido para o aluno e o link que vai ser direcionado logo embaixo. Então, se eu colocar aqui, ó, pesquisa, aqui eu poderia colocar o Bing, né, por exemplo. Ó, vai aparecer aqui já o link de pesquisa com um cartão, né, para facilitar o aluno de acessar aquela informação. Também se eu colocar aqui a opção de citação, né, citação não, desculpa, de codificação que eu falei agora há pouco. Ó. Se eu clicar aqui, ó, plain text, né, ele vai aparecer aqui as linguagens de programação. Então isso aqui facilita bastante para um professor que mexa ali com programação poder colocar ali as informações, né, da linguagem e tudo mais para o aluno, por exemplo, poder trabalhar. Tá? Então, conforme eu vou escrevendo aqui o código, ele vai já deixando dentro da identidade da linguagem que eu estou trabalhando aqui em cima. No caso aqui de programação, tem duas possibilidades. Tá? Tem essa aqui, que já é o botãozinho que está em destaque aqui que eu cliquei agora para mostrar. E se eu clicar aqui nesses três pontinhos, peraí que ele tá. Deixa eu só postar aqui, porque ele ficou escondido ali por algum motivo. Peraí. Agora apareceu. Eu tenho essa opção aqui de código, tá? Que é basicamente a mesma ideia, só que aqui ele cria uma janela à parte para poder escrever o trecho de código ali para o aluno, que por algum motivo não está abrindo aqui para mim. Onde ele permite ele colocar, por exemplo, o título do programa, além das informações. Deve estar com algum bugzinho aqui para mim que não está carregando. Tá? Mas a ideia é bem parecida com a primeira que eu mostrei aqui, tá? Onde eu coloco ali a codificação. A única diferença é que ele aparece ali a opção de colocar também o título do programa que eu estou trabalhando. E o legal de trabalhar com esse recurso, né? Uma vez que eu mexa com essa parte de programação, obviamente, é que uma vez que o professor postou esse trecho de código, ele já tem esse botão de copiar aqui do lado. Então já facilita ali para o aluno poder copiar aquela informação, colocar ali no programa que ele está mexendo, para facilitar o entendimento dele ali ou o compartilhamento de informações do professor em relação ao que está sendo estudado. Tá? Então isso aqui é um recurso bem legal para poder facilitar ali a conversa, né, do professor com o aluno também. E novamente, ó, isso aqui eu postei tudo isso aqui no canal de recados, ó, que é o que está mostrando aqui em cima. Se eu voltar aqui para o geral, não aparece nada, tá? Uma informação importante, gente. Aqui na parte de cima, vocês podem ver que eu tenho um recurso aqui de arquivos. Os canais, eles também vão servir para eu postar arquivos para os meus alunos poderem acessar, tá?
Então, esses arquivos eles vão ser importantes para poder compartilhar ali as informações, para eles poderem acessar os dados e poderem entender o que está sendo estudado ali, por exemplo. Tá? Então, aqui é uma outra forma também de compartilhamento de informações com os alunos para poder facilitar o acesso deles a recursos. Tá? Então, além de eu ter aqui a opção de atividades de aula, eu também posso ter dados específicos, né, recursos específicos dentro dos meus canais, tá? Se o meu canal assim pedir, tá? Então, pensando ali numa aprendizagem baseada em projetos, né, eu posso compartilhar ali arquivos específicos para cada etapa do projeto, né? Então, um modelo de relatório, um modelo de pesquisa, né, para ser trabalhado, alguma coisa do gênero, tá? Então, eu posso clicar aqui em carregar, ó. Eu posso carregar arquivos de maneira individual, uma pasta inteira com vários arquivos ali dentro, uma hierarquia de arquivos. Então, isso aqui é bem legal, porque facilita ali o compartilhamento. E também eu posso carregar modelos, tá? Por exemplo, modelo de documento, modelo de relatório, para o aluno só clicar lá, baixar e já preencher no computador dele, por exemplo. Então, isso aqui facilita bastante várias etapas ali de um projeto, por exemplo, tá? Então, se eu clicar aqui em novo, não, eu posso também criar arquivos em branco, tá? Dentro desse meu canal aqui de arquivos, para facilitar também o processo de compartilhamento aqui com os alunos. Eu vou carregar novamente aqui um arquivo aqui dentro, só para comentar uma coisa importante. Vou colocar uma outra imagem aqui. Só para comentar uma questão aqui em relação ao compartilhamento. Então aqui, ó, eu fiz o carregamento do arquivo, todos os meus alunos já vão ter acesso no caso, os alunos que têm acesso a esse canal de recados já vão ter acesso a esse recurso. Só que uma coisa importante, gente, fica aqui na parte de compartilhar. Ó, se eu passo o mouse aqui em cima do nome do arquivo, ó, ele aparece essa setinha de compartilhamento aqui do lado direito, né? Então aqui do lado direito, quando eu clico em compartilhar, ó, ele aparece aquela tela de gerenciamento do compartilhamento, né? Igual ali do que tem no OneDrive, no SharePoint, né? Quando a gente vai compartilhar algum arquivo. Então aqui embaixo, ó, eu tenho a opção de copiar link, gerenciamento, né, do meu link, e aqui do lado vocês podem ver que eu tenho alguns bonequinhos aqui aparecendo, né? O que é isso aqui? São as pessoas que já têm acesso ao meu arquivo. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer pessoas, caso eu tivesse compartilhado com alguma pessoa de maneira individual, e grupos. Os grupos são, no caso, os grupos de alunos, tá? Que ele já tem acesso, e também de professores. Notem que um deles está escrito aqui, ó, pode editar. Esse pode editar é o grupo de membros, tá? Ou, no caso, o grupo de alunos. Esse caso aqui, ó, é interessante a gente mudar esse pode editar para, às vezes, por exemplo, só pode exibir, tá? Para não ter problema ali de um aluno modificar alguma informação aqui desse documento para não prejudicar os outros colegas, né? Então, assim, o aluno modificou ali um documento e aí um outro colega ele precisaria daquele documento e ele já estaria todo modificado, né? Então, nessa questão é importante a gente colocar só a visualização para evitar esse tipo de situação, tá? Então, é bem importante a gente fazer essa checagem, né? Quando a gente fizer essas verificações para não ter nenhum problema. Então, já fiz aqui a alteração, só clicar aqui no xizinho e pronto, os alunos agora conseguem acessar esse arquivo, conseguem visualizar, baixar no computador uma cópia dele, mas não conseguem mexer no original, tá? Então isso para a gente é bem importante, ok? Então nesse caso aqui, gente, quando eu estou conversando ali com os alunos, né, compartilhando recursos ali com eles, notem quantas possibilidades eu tenho aqui dentro do Teams só nessa parte de compartilhamento, tá? De recursos, de conhecimento, de informações, de possibilidades, né? E uma vez que eu estou aqui dentro aqui dos meus canais, né? Além desses recursos que eu posso compartilhar aqui dentro do canal, eu também posso conversar com o aluno através diretamente aqui do meu chat, né? Então, se eu estou aqui no chat, ó, se eu estou dentro de uma chamada, se eu estou precisando falar com algum aluno de maneira rápida, né? Eu posso conversar com ele através aqui do chat diretamente. Como é que funciona? Caso alguém aqui tenha alguma dúvida ainda no uso do chat, eu posso vir aqui, ó, e pesquisar aqui na parte de cima, ó, novos itens,
Ó, eu posso vir aqui pesquisar o nome de alguma pessoa. E aí eu já posso mandar uma mensagem direto para ela, tá? Quando eu faço esse tipo de interação, a pessoa vai receber ali a mensagem de maneira direta, é um chat privado nesse caso, tá? E eu consigo conversar com ela de uma maneira muito rápida, tá? Então, acredito que a parte de chat vocês já utilizem mais aí no dia a dia, mas caso alguém tenha alguma dúvida, é bem tranquilo, tá, gente? Eu posso utilizar o chat ali durante a chamada, com algum aluno específico, às vezes ele mandou um privado ali, uma mensagem privada para o professor, né, para tirar alguma dúvida ou falar de alguma situação, eu consigo responder ele sem interferir na minha chamada, tá? Não vai ter nenhum problema em relação a isso, ok? Da mesma forma que eu consigo fazer uma chamada de voz aqui com a pessoa diretamente, né, fazer um, um meet ali rápido com ela, consigo também compartilhar ali informações ali com a pessoa, adicionar novas pessoas a essa chamada, e ele vai criar uma chamada separada, na verdade, um chat separado com essas 3 pessoas, por exemplo. Então, o chat ele é uma ferramenta muito orgânica aqui dentro do Teams, tá? Que vai facilitar bastante o processo aí de vocês de utilizar no dia a dia. Então, oi, pode falar. Desculpa te interromper, mas só para sinalizar que a gente está com o Luiz Felipe Santana Sobrinho aqui, que é da equipe da Leia, tá? Que fica aí à frente dessa gestão mais próxima do Teams, dentro da Anima. Então, o Luiz está aqui com a gente, está no chat aí, vai tirar mais essas dúvidas aí técnicas que estão relacionadas mais à utilização pelos professores, tá? Então, aí o Luiz, seja bem-vindo, obrigada aí por poder estar aqui com a gente nesse momento. E aí os professores podem, à medida que as dúvidas forem surgindo, continuar colocando no chat, o Luiz vai dar esse suporte aí para a gente. Bom dia, pessoal. Obrigado, Dani. Aí oi, Bruno, oi, Vinícius, tudo bem? Só para também roubar um pouquinho vocês conseguem me dar 10 minutinhos finais do encontro de hoje? Sem problemas. Tá, que aí eu já passo também para os professores toda essa parte de suporte, como é que vai funcionar, como é que vai ser esse apoio da nossa equipe aqui para eles. Acho que é legal complementar o treinamento de vocês com isso. Perfeito, Luiz. Maravilha. Gente, até aproveitando, tá? Além desse treinamento que a gente está tendo aqui no momento, né, falando sobre Teams e tudo mais, eu também criei alguns documentos, tá? Falando sobre todos esses recursos que eu estou conversando com vocês, eu documentei isso tudo bonitinho, para vocês terem um acesso posterior, tá? Que a gente já fez o compartilhamento desses recursos aí com o pessoal da Anima, depois eles fazem a distribuição desses documentos com vocês, tá? Mas tudo isso que a gente está conversando aqui sobre como cria turma, como coloca recursos dentro da turma, utilização do chat e tudo mais, a gente já fez toda uma parte de documento em relação a isso. Então podem ficar tranquilos também que vocês vão ter um outro acesso para vocês poderem consultar também, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa do gênero, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso também. Então, só retomando aqui, gente, a parte aqui do chat, então, é bem orgânica a utilização. Vocês podem ver que aqui do lado esquerdo, né, aparece aqui todos os meus chats com os meus alunos, as minhas turmas e tudo mais. Vocês podem ver que, por exemplo, aqui, ó, alguns deles está aparecendo essa sineta aqui, esse símbolo de sino, né, cortado. O que é isso aqui? Quer dizer que aquele chat ele está mutado. Às vezes o professor ele passa ali uma situação falando, Bruno, eu estou conversando ali com os alunos e aparece 1 milhão de notificação aqui na minha tela, subindo um monte de janelinha aqui, mostrando essas notificações, acaba atrapalhando ali a minha aula. Um recurso que vocês podem utilizar, por exemplo, é clicar aqui nesses 3 pontinhos do lado do chat que isso está ocorrendo e colocar aqui ativar mudo, né? Que vai aparecer aquele símbolo ali do sino cortadinho, né? Para evitar ali que fique aparecendo as mensagens na tela. Outro recurso que vocês podem utilizar, que é o que eu recomendo, na verdade, é que quando vocês estiverem em aula, né, principalmente, venham aqui no status de vocês, ó, muda aqui de disponível para não incomodar. Esse não incomodar, ele altera ali a recepção de mensagens ali dentro do Teams. Então, se vocês estão durante a aula ali
nesse perfil de não incomodar, vocês só vão receber mensagens que são prioridade, tá? Então, se alguém colocar ali a mensagem como importante, algo fizer uma sinalização diferenciada ali na mensagem, ele vai aparecer a notificação para vocês. Caso contrário, ele não vai aparecer a notificação. Então, mesmo que seja a mensagem da própria chamada que eu estou tendo ali com os alunos, isso não vai acontecer, tá? De ter ali de ficar aparecendo essas mensagens para vocês, ok? Então não vai atrapalhar ali a utilização de vocês durante a aula, ok? Então, só mudar aqui, ó, onde tiver disponível, às vezes quando eu estou em chamada, né, ele vai aparecer assim, ocupado, né? Mas o ideal é que vocês coloquem assim como não incomodar durante ali o período da aula, por exemplo, para não ter nenhum problema de aparecer ali uma mensagem para vocês durante a chamada, alguma coisa do gênero, tá? Então é um recurso aqui que facilita bastante também, ok? Deixa eu, ó, aqui eu estou no chat, né? Eu vou voltar aqui para equipes. Ó, voltei aqui para equipes, e aí eu consigo voltar aqui e ter todas as interações com os meus alunos de uma maneira muito rápida, tá? Aqui vocês podem ver que eu já caí diretamente na última equipe que eu estava mexendo, né, no treinamento Ânimo. Se eu precisasse voltar ali para ver todas as minhas equipes, é só clicar aqui em todas as equipes, ele volta lá para a lista, e aí eu consigo fazer a verificação em uma segunda equipe, né, um outro time, alguma coisa do gênero. Tá bom? Gente, estou aqui na minha equipe, né, preciso fazer uma atividade ali com os alunos de uma aula síncrona, né? Eu sei que no caso as aulas de vocês elas já são pré-agendadas, vocês têm todo o calendário ali com o link das aulas e tudo mais, mas caso vocês precisem, eu também consigo criar aqui uma chamada, ó, de uma maneira muito rápida aqui dentro da equipe, tá? Então eu tenho esse botão aqui, ó, dessa câmera aqui do lado direito da minha tela, né? Eu consigo clicar nela aqui para reunir os alunos de uma maneira rápida, né? Criar uma reunião dentro da equipe de uma maneira muito bem rápida, e também eu consigo agendar uma reunião. Nesse caso aqui do agendamento, ele vai aparecer ali o calendário para poder fazer o agendamento da chamada. Então isso aqui facilita ali para eu poder, eu tô dividindo ali a minha turma, né, pensando lá na aprendizagem baseada em projetos. Eu quero fazer uma reunião de alinhamento sobre um trecho do projeto, né, sobre uma entrega ali, mesmo que seja parcial, alguma coisa assim. Eu já posso deixar agendado ali dentro da equipe, tá? Através desse recurso aqui de agendar reunião. Ele vai aparecer ali a informação da data e do horário. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, para amanhã. Amanhã não, vou colocar segunda-feira. Vou deixar aqui as informações, aqui eu posso colocar as descrições, né? As informações referentes à reunião. E também colocar documentos, né? Anexar informações, adicionar uma agenda, caso seja necessário, tá? Em relação a convite, tá? Quando eu estou criando uma chamada dentro de uma turma, os alunos, ou no caso de um canal, né? Todos os alunos que têm acesso àquele canal, eles já vão ser convidados automaticamente. Então, eu não preciso me preocupar em convidar pessoas aqui em cima, tá? Então, aqui, ó, treinamento Anima General, que ele colocou aqui, né? Que seria o canal geral, que é o canal principal. Então, se eu clicar aqui, ó, em enviar, ó, ele já vai criar aqui dentro da própria equipe, né, do próprio canal aqui de comunicação, ele criou aqui um agendamento para a pessoa poder participar. Então aqui eu coloquei, por exemplo, alinhamentos, segunda-feira, dia 4, às 10h30 da manhã. Então, quando der esse horário, vai aparecer uma notificação para os participantes, né, que a agenda deu o horário da agenda, e a pessoa só clica aqui em entrar, ela já entra diretamente ali na chamada que foi agendada. Tá? Então isso aqui facilita bastante ali para eu poder fazer um alinhamento rápido com os meus alunos, alguma coisa do gênero, caso seja necessário. Tá? Eu vou até aproveitar, eu vou criar aqui uma reunião aqui rápido. Deixa eu só desligar aqui o microfone. Ó, gente, então aqui, ó, eu entrei na chamada diretamente por dentro do canal geral ali, tá? Então aqui eu já tenho, desculpa,
acesso a todos os recursos da chamada. No caso aqui, como eu estou usando pelo navegador, ele está com alguns recursos a menos, tá? Lembra que eu já até comentei isso em outros momentos, né? Se eu estou usando o Teams ali pelo navegador, ele tem recursos, menos recursos do que pelo aplicativo, né? Então, por exemplo, eu poder dividir as turmas, né, em salas, em breakout rooms, né? Ou eu preciso utilizar, no caso, o Teams instalado, tá? Para poder fazer esse tipo de questão. Não consigo fazer através do Teams pelo navegador. Mas uma questão aqui que eu consigo fazer pelo Teams, no navegador também, eu posso utilizar recursos a mais aqui dentro do Teams, tá? Porque assim, eu estou dentro de uma chamada ali com os alunos, eu estou precisando conversar ali com eles, passar informações, a gente está fazendo alguns alinhamentos, alguma coisa do gênero. Se a gente for pensar ali em formas, né, de iniciar alguma conversa, iniciar alguns recursos, eu posso pensar nas metodologias ativas lá de roda de conversa, né, de conversas, conversas guiadas, né, conversas instrucionais, para poder facilitar ali a poder direcionar ali os assuntos com os alunos, né? Então, se eu pensasse assim, por exemplo, eu poderia criar um recurso aqui de aprendizagem socioemocional também, utilizando esse recurso aqui, alguns recursos do Teams, né, que eu vou até comentar que existe lá dentro da sala de aula, mas aqui dentro eu também posso utilizar um recurso que facilita algumas questões. Então, se a gente for pensar primeiro em rodas de conversa, para eu poder abrir ali uma chamada, né, para poder abrir um assunto, ter um momento ali de debate, né, com os alunos, né? Então, posso usar isso como uma estratégia, né, para poder fazer uma pergunta aberta, fazer um tempo ali de escuta ativa, né, uma rotação de fala, alguns registros de ideias, né? Como é que eu posso fazer isso com os alunos? Basicamente tem duas maneiras aqui. Se eu vier aqui, ó, nesse mais aqui, do lado do Teams, do lado da câmera, no caso, né, eu posso vir aqui em configurações, opções da reunião. Aqui em opções da reunião, eu vou até aproveitar para falar de uma coisa que a Daniele me lembrou agora há pouco, né? Que ela me relatou um pouco antes da gente começar a chamada, que alguns professores comentaram que às vezes a câmera estava fechando sozinho, o microfone estava fechando sozinho, né? Eu comentei com ela que provavelmente era algum aluno, né, que estava fazendo isso, de fechar ali o microfone do professor. E assim, gente, eu tinha até comentado, né, em outro momento com vocês, que devido ali como foi criado o link, né, da chamada, é importante vocês sempre darem uma verificada aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui no mais, aqui na opção de configurações, opções da reunião. Nessa informação aqui, ó, quem pode ignorar o lobby, tá? Se tiver essa opção aqui, ó, todos, vai estar aberto aqui a chamada de uma maneira mais pública, tá? Então, se tiver configurada dessa maneira, a chamada ali para vocês naquele momento, o que pode acontecer? Um aluno ele pode mutar ali o microfone do professor, ele pode fechar a câmera do professor, interromper uma gravação, a gente não quer isso, né? A gente não quer que isso aconteça. Então muda aqui, ó, para pessoas da minha organização confiáveis e convidados, tá? Para evitar esse tipo de questão, tá bom? Para evitar ali que os alunos possam mexer em algumas configurações e também aqui embaixo, ó, quem pode apresentar aqui em funções, muda aqui de todos para somente organizadores e coorganizadores, tá? Que aí já evita esse tipo de problema. Oi, Luiz, pode falar. Desculpa interromper, Bruno. Só para também trazer já um posicionamento sobre isso para os professores, qual que é a grande novidade que nós temos agora no segundo semestre de 2025? Vai acontecer finalmente a integração 100% com o Microsoft Teams, ou seja, tanto o docente quanto o discente
vão ter que utilizar as contas do Live para entrar dentro das chamadas. Então, as chamadas já vão vir configuradas para não acontecer esse tipo de coisa que estavam acontecendo, né, ali no primeiro semestre, né, em questão de câmera, microfone, permissões. Então, o professor tem as permissões gerais ali sobre a chamada e o aluno ele consegue entrar de forma transparente ali e tem só as permissões que o professor liberar ele manualmente ali dentro. Então, o aluno não vai poder, por exemplo, abrir o microfone, a não ser que o professor libere o microfone daquele aluno, tá? Então, tem várias coisinhas que vão estar acontecendo, né? Até já dando spoiler do que eu vou falar lá no final, né? Vão ter treinamento sobre isso, tá, gente? Eu preparei um material super bacana também para vocês compartilharem com os alunos, que a gente sabe que é uma mudança muito grande, tá? Maravilha, bom saber dessas informações aí que já vai facilitar muito a vida dos professores quando essa integração for 100% finalizada aí, tanto a parte dos professores no uso, quanto vocês aí também a parte de gerenciamento disso, né? Tá? Mas, enquanto isso tá tendo essas mudanças aí, sempre dá uma verificada nesses dois pontos aqui, tá, gente? Para evitar ali qualquer probleminha que vocês possam ter durante as chamadas, tá bom? Então, aqui no acesso da reunião, muda aqui para essa opção, tá? Que aí você tem que permitir a entrada de pessoas externas. E aqui nas funções, quem pode apresentar muda aqui somente para organizadores e coorganizadores, que aí não tem nenhum problema, tá bom? Em relação aqui, gente, o que eu queria mostrar nessa parte de opções da reunião, na verdade, é aqui em participação. Vocês podem ver que um dos botões aqui está desligado, né? Que é esse PR aqui, né? Que seria aqui a questão de perguntas e respostas. Aqui na base de perguntas e respostas, ó, quando eu clico aqui nessa opção, né, e dou um aplicar, o que vai acontecer? Aqui dentro da chamada, você pode ver que vai aparecer um botão novo, né, que são esses dois balõezinhos aqui, ó, que é o PR. Esse PR ele vai servir para eu poder criar perguntas e deixar aberto aqui para o pessoal do meu chat responder, tá? Então eu posso iniciar uma discussão aqui, por exemplo, ó, e aí eu posso colocar, o que você espera nessa aula? Então eu posso abrir aqui um questionamento aqui para os meus alunos, e aí os alunos vão respondendo essas perguntas e vou vendo ali as interações deles. Então eu posso utilizar esse recurso aqui de perguntas e respostas para eu criar perguntas abertas, principalmente, tá? Para poder iniciar ali discussões ali com os alunos e tudo mais. Eu não estou com acesso aqui a opções da nossa chamada aqui, mas não sei se a Daniela ou o Luiz têm acesso às opções aqui. Se eles quiserem ativar aqui para poder liberar aqui algumas perguntas abertas para os professores, também fiquem à vontade aí, tá, gente? Caso vocês queiram também utilizar aqui na nossa chamada, também fique à vontade, tá? Mas aqui, gente, é bem interessante esse recurso porque facilita bastante ali o professor a filtrar algumas informações, porque isso aqui vai ficar separado do chat, tá? Então, se um aluno clicar aqui, ó, iniciar uma discussão, ele pode também criar perguntas para o professor, e aí fica fácil do professor responder, tá? Para ele poder visualizar essas informações, as pessoas podem interagir ali com as perguntas, né? Clicar aqui em comentar e já ir respondendo as perguntas conforme a necessidade ali do nosso dia a dia, nossas questões estão sendo abertas, né? E aqui do lado, vocês podem ver que eu tenho essa engrenagem aqui, ó, do lado do iniciar uma discussão, essa engrenagem aqui permite que eu faça algumas configurações em relação às perguntas. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, postagens anônimas, eu posso criar ou deixar liberado aqui respostas anônimas para os alunos se sentirem mais à vontade em responder algumas questões que eu estou colocando, tá? Posso deixar aqui a opção de voto a favor, reações, então aqui algumas informações que eu posso liberar aqui, ó. Se eu quiser deixar aberto aqui perguntas para os participantes, essa primeira opção tem que estar ativada, tá? Se ela estiver desativada aqui, somente o professor vai conseguir criar perguntas aqui para os participantes interagirem, tá? Então aqui não teria, se aqui tivesse desativado, os participantes não conseguiriam criar questionamentos aqui para o professor, tá? Então aqui sempre dá uma olhadinha se essa opção também está ativada aqui para vocês. Então aqui, ó, já deixo liberado e aí os participantes vão vir aqui, iniciar uma discussão e eles vão conseguindo criar
os devidos questionamentos aqui dentro. Então, isso aqui é uma das formas da gente abrir ali algumas questões, né, abrir alguns momentos de discussão com os alunos de uma maneira mais rápida, né, mais facilitada, e fica fácil ali para o professor acompanhar essas informações também. Agora, se eu preciso criar uma pesquisa para poder interagir ali com os alunos e tudo mais, vou até ver se na parte da pesquisa eu consigo fazer aqui, peraí, na nossa chamada. Deixa eu só dar uma olhada. Eu acho que não vai estar liberado para mim aqui na chamada para adicionar aplicativo. Tá. Mas eu vou mostrar ali na outra de qualquer forma, para vocês entenderem como é que funciona. Então aqui, ó, se eu vier aqui na chamada, na opção do chat, tá? Não é no perguntas e respostas, é aqui em chat. Se eu vier aqui em chat, vocês vão ver aqui que eu tenho a opção de digitar a mensagem, né? Aqui para os meus alunos, normal, como a gente já mostrou aqui em outros momentos. E aqui do lado direito, ó, eu tenho esse mais, aqui bem do lado aqui do botão de enviar. Clicando aqui no mais, ele vai aparecer aqui a opção de anexar arquivo, agendar mensagem, definir opções de entrega, que aqui é onde eu coloco aquela opção lá de criar mensagens prioritárias, né? O que eu falei que somente mensagens prioritárias entram, aparecem lá para o professor a notificação se eu tiver no modo de não perturbe, né? Então aqui, ó, se eu colocar aqui, aqui eu tenho aqui para baixo, ó, eu tenho alguns aplicativos. Então eu posso colocar vídeo do YouTube, eu posso colocar informações lá de um formulário, né? O que me importa nesse momento é esse recurso aqui, ó, o Pulse, tá? Que é para eu poder criar pesquisas. Se ele não estiver aparecendo para vocês aqui dentro da lista, é só pesquisar aqui em cima, ó, por Pulse. Se ele não tiver adicionado no Teams, ele vai aparecer um botãozinho aqui do lado, ó, adicionar, tá? Então eu posso adicionar vários recursos ao meu Teams para complementar as experiências, tá? Então eu não preciso limitar o Teams somente a chamada, somente uma apresentação. Eu posso ter mais interatividade. Então aqui no meu caso, o Pulse ele já está adicionado, no caso a minha conta, né? Então eu vou clicar nele, ó. Se ele não tivesse adicionado, é só clicar aqui no adicionar, por exemplo, ó. Aí ele vai aparecer uma janelinha mostrando que a ferramenta foi adicionada e já vai deixar aberto ali para poder utilizar. Então, deixa eu só clicar nele aqui de novo. Ó, uma vez que eu cliquei aqui na ferramenta, só confirma para mim, gente, se está aparecendo a janelinha ali para eu criar a pergunta para vocês. Tá sim, Bruno. Tá aparecendo? Aqui, como eu estou compartilhando a janela, às vezes ele pode não estar pegando, né? Não, tá pegando sim. Maravilha. Então aqui, ó, eu cliquei aqui, ó, para criar uma pergunta, criar uma enquete. Então aqui, então eu poderia colocar aqui, ó, você prefere o produto 1 ou 2? E aí eu poderia colocar aqui, ó, produto 1, produto 2. Tá? Então aqui uma enquete bem simplesinha. Aqui eu posso clicar aqui para registrar os nomes, caso eu queira, tá? Mas por padrão, essa enquete aqui ela é anônima, a resposta. Desculpa. Aqui, se eu deixar essa opção, ó, compartilhar resultados agregados com os entrevistados, assim que as pessoas forem respondendo, ele já vai compartilhar na mesma hora ali o percentual ali das respostas, né? Quantas pessoas escolheram o produto 1, quantas pessoas escolheram o produto 2. Então, se eu clicar aqui em visualização, ele vai mostrar como que vai ser configurada aquela resposta, aquela pergunta na tela. Aí eu posso editar, caso eu queira mudar alguma coisa, ou eu posso enviar. Quando eu enviar, essa pergunta vai aparecer no chat para os participantes. Então, ó, já até apareceu aqui no chat, aqui do lado, ó, e vocês podem ver que aqui para mim, ó, como eu compartilhei a pergunta, vai aparecer na tela aqui para a pessoa responder. Aí eu vou lá e selecionei produto 1. Vou clicar em enviar. Tá? Caso a pessoa tenha perdido ali, por acaso não apareceu na tela dela, alguma coisa assim, sempre vai aparecer no chat, tá? Então a pessoa vai conseguir responder pelo chat também, ó. Então se ela clicar aqui, ó, produto 2, enviar voto, ele vai
ter aqui a informação sobre o voto dela. Então aqui, ó, como eu até mudei a minha resposta, ele já até atualizou aqui, né? Então eu coloquei aqui produto 2 aqui no chat, né, e enviar. Ele já apareceu aqui o resultado. Então isso aqui para criar algumas enquetes com os alunos em tempo real durante a chamada é maravilhoso, porque isso aqui permite para eu poder fazer algum termômetro, né, sobre algum assunto, fazer algumas questões mais socioemocionais ali com os alunos durante a chamada e ter uma resposta muito rápida ali de como que está sendo o entendimento deles sobre alguns assuntos, falando, gente, vocês gostaram dessa ideia que está sendo compartilhada, sim ou não? Aí eu vou lá, já vou ter a resposta. O que vocês acharam desse projeto? Vocês gostaram, não gostaram? Já vou ter uma resposta muito rápida ali para poder compartilhar e fica muito democrático, né? Porque todos os alunos já vão ter uma visualização também de como que aquilo está sendo aceito ali pelos colegas, tá? Sobre aquela ideia. Então, isso, para um acompanhamento socioemocional ali durante a chamada, é muito útil, tá? Porque eu posso colocar quantas opções eu quiser ali dentro na pergunta, então eu posso criar um termômetro, literalmente, uma escala emocional ali dentro, por exemplo, para o aluno poder falar entre 0 e 10 ali, qual foi o seu grau de satisfação sobre o assunto que a gente está conversando, qual o sentimento que que melhor descreve ali o que foi apresentado para você entre odiei até amei, né? Eu poderia criar ali uma escala ali de palavras para os alunos poderem escolher. Então isso aqui é muito bom, gente, esse tipo de recurso, porque cria mais interatividade também durante a chamada, né? Então o aluno ele fica mais prestando mais atenção ali no que o professor está liberando ali durante a chamada, o que está sendo conversado, quais os recursos estão sendo apresentados, para ele poder ter maior interação ali, não apenas com o professor, mas também com os colegas dele ali durante todo o processo de ensino ali do professor durante aquela chamada. Até aproveitando que eu comentei sobre essa questão um pouco mais socioemocional, tem um recurso aqui no Teams que é voltado exclusivamente para isso, tá? Que ele não fica aqui dentro da chamada. Eu posso usar a enquete como um recurso de uma maneira um pouco mais direta, né, do que eu estou querendo fazer uma verificação, porém tem um recurso no Teams que ele registra de uma maneira muito fácil ali de consultar depois essa questão emocional dos alunos, tá? Que fica aqui, ó. Eu vou sair aqui dessa chamada que eu criei. Tá? Eu precisaria sair dela para mostrar esse recurso? Não, é que eu vou focar mais aqui no que eu tô nessa parte aqui agora, tá? Mas o professor, durante ali a chamada, ele poderia criar esse recurso aqui e falar, gente, eu liberei uma pesquisa lá dentro do canal X, vão lá e respondam essa pesquisa para mim. Porque isso é legal, porque ele vai registrar no Teams e depois ele permite fazer uma exportação de relatório em relação a isso, tá? Então isso aqui é bem legal. Que a ferramenta, no caso, é essa aqui, ó, é o Reflect, tá? O Reflect, ele é uma ferramenta de verificação socioemocional de fato, tá? Onde eu posso criar aqui alguns check-ins sobre a perspectiva ali do aluno sobre algum tema, sobre alguma questão, alguma coisa do gênero. Então aqui, ó, se eu clicar aqui em novo check-in, ó, ele já tem algumas perguntas padrão, né? Então aqui, ó, como você está se sentindo hoje? Em geral, o que você achou dessa semana? Escolha uma pergunta com suporte na pesquisa da galeria. Então aqui, ó, ele vai ter alguma galeria aqui pré-pronta, né? Para eu poder trabalhar. Então aqui, ó, trabalho de casa. Como você se sente em relação ao o seu dever de casa dessa matéria? Como você se sente em relação ao próximo dever de casa? O que você achou de dever de casa que acabou de fazer? Tá? Então eu tenho aqui algumas opções para ir escolhendo. Bem-estar da equipe, ó, como você se sente em relação ao seu trabalho nessa escola, como você se sente em relação ao próximo evento escolar, tá? Então eu posso ir escolhendo essas opções. Então vamos supor, eu pegar esse aqui, ó, cliquei aqui na opção. Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui a opção dos nomes dos entrevistados, né? Se eu clicar aqui naquele mais, né, naquele pergunte por que eles estão se sentindo dessa maneira, eu tenho aqui algumas opções para poder filtrar um pouco melhor algumas questões. Então aqui, ó, opções para emoções desconfortáveis. Eu quero eliminar alguma dessas opções aqui, é só clicar no xizinho, tá? Para não deixar ali aberta aquela opção para a pessoa escolher, alguma coisa assim. Às vezes é um tema um pouco mais sensível, né, do que eu estou verificando. Mesma coisa aqui para as emoções boas, né? Então eu vou tirar isso aqui.
tá? Então, uma vez que eu faço essas configurações aqui sobre as emoções, eu também posso fazer algumas configurações sobre a postagem da pesquisa. Então, eu venho aqui, ó, em configurações aqui embaixo. Aí aqui, ó, ele vai aparecer para quem vai ficar liberado, geralmente vai ficar o liberado para a turma, né? A turma que eu estou postando, mas aqui ele está até reforçando, né, que somente pessoas com a conta do meu domínio vão poder responder. O tempo que essa pesquisa vai ficar aberta, então eu posso criar uma pesquisa rapidinha ali durante a chamada mesmo, ó. Vai ficar aberto ali durante 15 minutos, o professor dá um alerta ali e fala, ó, gente, vai ficar 15 minutinhos aberto, responde lá para mim, tá? Ou eu posso deixar aberto ali 1 hora, 8 horas, um dia inteiro, uma semana, ou sem data limite, tá? Eu posso determinar aqui qual vai ser o perfil que eu quero utilizar em relação a essa postagem, né? Eu vou deixar aqui 15 minutos, tá? Para ser uma coisa rapidinha. Aqui eu tenho a opção para escolher um amplo vocabulário de emoções, que seria o padrão, né, para trabalhar ali principalmente com adultos e tudo mais. Mas se por acaso eu estiver trabalhando ali com crianças, com um público que às vezes não tem tanto conhecimento assim sobre alguns termos, né, de um vocabulário, eu posso colocar aqui um vocabulário mais simplificado, tá? O padrão que a gente sempre recomenda é o amplo vocabulário, tá? Depois eu vou mostrar a visão do aluno para vocês. Ó, aqui, ó, publicar em recados. Publicar em recados, ele está se referindo ao canal, ó. Aqui do lado, eu tenho 2 canais, né? Geral e recados. Então aqui, como o último que eu interagi basicamente foi o canal de recados, é o que está selecionado. Mas eu poderia colocar aqui no General, né? Que seria o meu canal geral, tá? Aqui eu posso registrar o nome, que eu recomendo muito que isso aqui esteja ativado, porque dá para eu traçar o perfil daqueles alunos conforme eles vão respondendo essas pesquisas, tá? Então isso aqui facilita bastante. E aqui a opção que eu não recomendo deixar ativada é só compartilhar resultados agregados com os entrevistados. Nesse caso, como são temas às vezes mais sensíveis, questões mais emocionais e tudo mais, às vezes não é legal a gente ir compartilhando, deixando isso aberto para todo mundo, tá? Fica aberto só entre a própria pessoa que respondeu e o professor. Ok? Então aqui, ó, fiz as minhas devidas configurações, vou clicar aqui em criar check-in, tá? Olha lá, ele apareceu, ó, como você se sente em relação ao seu trabalho nessa escola? E apareceu, ó, 14 minutos restantes para poder responder essa pesquisa. Eu vou aproveitar, vou criar mais uma, ó, novo check-in. Eu vou pegar essa primeira aqui, que é o padrão, que é como você está se sentindo hoje. Só deixa eu verificar onde que ele está postando. Está postando no geral, ó, ele manteve a configuração que eu fiz na última, né? Só que nesse caso aqui, ó, eu vou deixar aberto por 8 horas. Vou clicar aqui em criar check-in. Olá, eu criei 2 check-ins diferentes na mesma turma. Aonde que isso está? Os 2 foram postados no geral. Então eu vou vir aqui no geral. Olá, apareceu aqui as 2 perguntas. Porém, eu estou na visão do professor, tá? Então nesse caso, eu não vou conseguir responder isso aqui porque o professor ele não é uma pessoa que vai responder as pesquisas. Quem vai responder são os alunos. Então eu vou trocar a minha tela aqui rapidinho para mostrar para vocês a visão do aluno. Ó, aqui eu estou numa outra conta, tá? Só confirma para mim se está aparecendo para vocês aí, que da última vez que eu compartilhei deu probleminha. Só para ver se não está com nenhum problema. Tá aparecendo sim, Bruno. Tá atualizando a tela aqui? Quando eu estou passando aqui as informações, está atualizando? Pera aí, mexe nela aí, faz alguma coisa na tela. Eu estou trocando aqui as opções. Tá atualizando. Ah, beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Ó, tô aqui dentro do meu canal geral, tá? Ó, vocês podem ver que aqui, ó, apareceu aqui a reunião, ó, o chat daquela reunião que eu tava ali com a enquete que eu fiz aparece aqui para fazer consultar depois. Então, tudo isso aqui fica registrado, tá? Aí aqui, ó, como você está se sentindo em relação ao seu trabalho na escola? Aí eu tenho aqui umas carinhas para escolher, né? Aqui eu estou na visão do aluno, tá, gente? Então eu vou colocar aqui a carinha feliz. Olha o que ele vai aparecer.
Ó, estou ótimo. Aí tenho, estou bem, estou ok, estou tendo dificuldades, estou triste, tá? Vou colocar que eu estou ótimo. Vou lá no próximo. Aí aqui ele vai trazer algumas opções de emoção, ó. Então aqui, ó, criatividade, felicidade, foco, gratidão, inclusão, tranquilidade. Dependendo da emoção que eu selecionei inicialmente, ó, essas opções mudam, ó. Ó, encanto, empolgação, confiança, inspiração, motivação. Ó, estou ok. Mesma coisa, contentamento, curiosidade, foco, irritação, choque, tá? Então, conforme eu vou selecionando aqui, ó, ele vai me trazendo outras opções, ó, mágoa, ciúme, solidão, sensibilidade, que aqui já seriam emoções mais negativas, né? Ó, solidão, tensão, tristeza, vergonha. E vocês podem ver que esse monstrinho que vai aparecendo aqui embaixo, ele vai mudando, tá? Isso aqui é proposital, é porque ele vai criar depois como se fosse uma arquibancada, mostrando esses bichinhos aqui para a gente ter uma resposta visual também sobre como que está a equipe, como é que está a turma. Então vou colocar aqui, ó, entusiasmado. Ó, tá muita energia e animação, tá felizão aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, próximo. Ó, selecione todos os motivos que fazem você sentir dessa maneira. Então aqui, ó, gerencio bem o meu equilíbrio da vida profissional e pessoal, minha carga de trabalho é gerenciável, minhas habilidades são valorizadas, líderes educacionais valorizam comentários. Eu posso ir selecionando aqui as opções, tá? Que eu quero destacar aqui também o que me faz ter esse entusiasmo aqui no meu trabalho, né? Porque aqui eu estou perguntando em relação ao trabalho. Vou dar um concluído. Olha lá, obrigado por compartilhar. Acessar a página inicial. E aqui tem algumas outras coisinhas, tá, gente, que existe aqui dentro do Reflect, que serve aqui para a pessoa poder também ter aquele momento de pausa emocional ali dela, né? Então aqui, ó, pausa para alongamento. Então aqui é uma atividade que vai orientar o aluno a fazer um alongamento, fazer um momento ali de pausa ali no dia dele, né? Então aqui é um exercício de respiração. Isso aqui para acalmar é maravilhoso, tá? Porque vai aparecer um timer aqui e aí a pessoa vai falar, inspire, aí segure a respiração, depois expire, né? Vai ter algumas opções aqui para relaxar de fato, tá? Então aqui não é apenas essa parte do check-in, também tem algumas atividades aqui pensando nessa questão emocional do aluno, né, para ele poder desestressar, ok? Se eu voltar lá no meu canal geral, ó, a pesquisa ainda está aqui, né? Em relação ao que a pessoa já respondeu, eu vou responder até a outra aqui, ó. Como é que eu estou me sentindo hoje? Ó, eu vou colocar que eu estou bem. Vou colocar aqui, ó, otimismo. Ó, nesse caso aqui, ó, já não apareceu aquelas outras opções, né, para eu poder escolher ali o que me faz ter aquele sentimento. Então, dependendo da pesquisa que eu tô trabalhando, vai ter algumas opções ali diferentes para poder incrementar mais aquela informação, tá bom? Deixa eu voltar lá para a tela do professor, para vocês verem agora o que eu posso fazer com isso. Esta aqui. Ó, então aqui, eu criei aqui eu tô na tela do professor, tá, gente, ó. Tô na minha conta mesmo. Então aqui, ó, se eu vier nessa ferramenta aqui, ó, Insights, o que é isso? Né, o que é essa ferramenta? Essa ferramenta aqui no Teams, ela permite eu ter uma visualização geral da minha turma. Seja ali de participação, de notas, de informações ali de tarefas que estão sendo realizadas e tudo mais, tá? O interessante também é que eu também tenho acesso a esses reflects, tá? No caso, essas pesquisas emocionais, socioemocionais. Então, se eu clicar aqui, ó, refletir, ó, vai aparecer aqui, ó, a quantidade de check-ins que eu criei, né, de pesquisas que eu realizei aqui dentro, e a participação média. Como eu só tenho um aluno aqui nessa turma, aqui vai mostrar que um aluno participou, né, que foi aquela participação que eu fiz agora com vocês. Porém, aqui eu também consigo verificar se os alunos estão participando das minhas pesquisas. Então, se eu tenho 20 alunos na turma, por exemplo, eu só vi que 5 participaram, por que os outros 15 não responderam, tá? Será que eles estão tendo dificuldade ali no acesso à informação, alguma coisa assim? Então aqui eu consigo também visualizar. Ó. Então aqui, ó, entusiasmado, otimista,
Então aqui eu vou ter um relatório mesmo sobre essas informações, tá? Então aqui, ó, como você está se sentindo hoje? Então, conforme as pessoas vão respondendo, vai ter aqui a média das respostas. Ó. Se eu coloco o mouse, eu consigo ver quantas respostas eu tive em cada nível, né? Mesma coisa aqui no de baixo, ó, tá? Então eu consigo ter essa visualização. Falar, Bruno, mas está meio ruim de eu ver aqui. Ah, não tem problema. Eu consigo visualizar aqui, ó, todas as perguntas. Então eu posso ver aqui somente uma pergunta específica para poder fazer uma análise melhor. Então aqui, ó, a distribuição das respostas. Aqui vai mostrar todos os alunos, né, o que cada um deles responderam. Aqui embaixo, ó, a outra pesquisa que eu fiz, tá? Então eu consigo ver de uma maneira individual. Aqui ele traz um geral, né? E se eu quiser, eu posso vir aqui ainda nesses 3 pontinhos aqui em cima, ó, e exportar isso aqui para um Excel. E aí eu vou ter todas essas informações desse relatório lá no Excel para poder fazer um acompanhamento ali daquelas informações e tudo mais. Então isso para fazer um acompanhamento emocional da equipe é muito bom, porque permite eu fazer todos esses registros sobre como eles estão se sentindo em relação às tarefas, em relação às atividades e tudo mais, tá? E também, ó, se o professor clicar aqui, ó, no check-in, né, que ele criou lá dentro da equipe, ó, ele vai ser direcionado ali para o reflect daquela pergunta e aqui também ele vai ter a visualização, tá? Das respostas de uma outra forma. Então é uma outra maneira também de acompanhar. E lembra que eu falei que cria uma arquibancada com aqueles monstrinhos? Olha aqui, ó. Modo juntos. Aqui é a arquibancada. E aqui eu posso até salvar essa imagem aqui para poder compartilhar, fazer uma brincadeira, né, com os alunos. Então, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele mostra lá o nome do aluno e o sentimento que ele escolheu, tá? Então, isso aqui é uma terceira forma de fazer a visualização e acompanhamento sobre aquele check-in, tá? Então, isso aqui é muito útil, tá, gente? Para a gente fazer um acompanhamento emocional aí dos nossos alunos, tá bom? Recomendo bastante aí o uso para vocês, ok? Gente, eu vou abrir aqui alguns minutos agora no final aqui, né, para dúvidas que vocês possam ter, para a gente responder essas questões aí de vocês, tá bom? Então tem mais uns 20 minutinhos aí para a gente tirar algumas dúvidas de vocês e também pro recadinho ali do Luiz sobre algumas atualizações ali da ferramenta. É isso aí, Bruno. Obrigada aí, tá? Agradecer aí por esse momento. E aí, Luiz, pode trazer aí o seu recadinho. Beleza, gente. Então vamos lá. Eu vou até ser rapidinho aqui para se alguém quiser tirar alguma dúvida, ainda tem um tempinho, tá bom? Como a gente trabalhou lá no começo do ano, né, no Sala Mais do primeiro semestre de 2025, que a gente teve aquele site de apoio, teve o kit docente, tivemos alguns treinamentos ali também voltados a mudança ali de como é que vai ser realmente no dia a dia de vocês na sala de aula, nós também preparamos uma sequência de materiais, tutoriais aqui para vocês no segundo semestre. Ô, Dani, você consegue liberar para eu poder compartilhar a tela, por favor? Sim, claro. E aí, eu vou mostrar para vocês só como é que ficou, como é que vai ser esse acesso, quais são os cronogramas, né? Quais são os próximos momentos ali que vamos ter encontros aqui com o nosso time de futuros acadêmicos para conversar ali um pouquinho sobre o Life, um pouquinho sobre Teams, né? Como que vai ser esse momento de apoio, de suporte, os plantões também. Porque são nesses momentos que realmente a gente consegue sentar e conversar, né? Ó, Luiz, tá assim, tá desse jeito, tô com dificuldade aqui, para que a gente consiga ali, né, eventualmente ir atendendo vocês de melhor maneira possível, tá? Então, ó, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar esse sitezinho aqui. Então, é o sitezinho de integração ali do programa de apoio ao docente que nós criamos, né, agora em 2025. Tá? Eu vou mandar o link aqui para vocês, mas esse link também vai estar disponível para vocês lá no Kit Docente. Tá? Então, lá no Kit Docente que vocês vão receber agora na sequência do Sala Mais, vai ter um itemzinho lá chamado Apoio ao Docente, e aí vocês já vão ser encaminhados aqui para esse site. Tá? O primeiro ponto legal que eu quero conversar sobre vocês é esse aqui que a gente até deixou de uma cor diferente aqui, ó, né? As principais mudanças de 2025. Tá? Neste pontozinho, a gente adicionou ali realmente o que vai mudar ali na prática, que vai ser diferente
do que foi lá do primeiro semestre, sempre com os botõezinhos levando para tutoriais, dicas, tá bom? A gente tomou um cuidado bem detalhado aqui para deixar tudo bem mastigadinho para vocês e ser prático, tá? Em geral, tá? O que que eu posso falar agora que vai ter de resumindo dos encontros que nós vamos ter? Este ponto aqui é o mais importante, tá, gente? A autenticação agora ela vai ser obrigatória através da conta RoboLife, tanto para vocês quanto para os alunos. Tá, então isso é importante porque eu, docente, se eu tentar entrar num link, né, ali de aula com uma conta que não seja minha Life, eu não vou conseguir entrar mais. Antes vocês até conseguiam entrar, né, e pedir ajuda e tudo mais. Agora não dá mais para entrar. É só pela conta Life e o aluno também. Se ele tentar entrar com alguma outra conta, ele vai gerar uma notificação ali para o professor, né? Por exemplo, o Vinícius está tentando entrar aqui na chamada. E aí cabe o professor aceitar ou não. Só que se ele entrar com a conta Live, não tem esse pedido, ele entra direto. Tá? A gente caminhou para essa parte dessa autenticação 100% por alguns motivos de coisas que estavam acontecendo, né? No começo do ano a gente já tinha comentado que nós iríamos caminhar para isso, mas como no primeiro semestre tiveram algumas peculiaridades, né? Até que vocês provavelmente vivenciaram isso, né? Microfone, câmera, alguns compartilhando a tela, né? Então a gente caminhou para esse 100% para evitar esse tipo de coisa, tá? Então, seguindo o modelo agora de 2025/2, o professor é o único que vai ter essas permissões dentro ali da chamada e ele consegue conceder permissões para os alunos eventualmente. Então, como eu fiz aqui com a Dani, por exemplo. Dani, posso compartilhar a tela aqui? Ela liberou o compartilhamento de tela, agora eu consigo fazer esse tipo de ação. Vai funcionar dessa mesma maneira para o aluno. Tá? E aí nós separamos, né, dentro aqui do site, ó, na páginazinha inicial, eu tenho a parte de tutoriais rápidos aqui. Então, eu atualizei todos esses tutoriais aqui para vocês e também adicionamos um tutorial aqui de autenticação do aluno. Tá? Este link aqui, ó, é um link que pode ser compartilhado com os alunos de vocês. Então, quando eu entro aqui nesse link, é um site específico para autenticação do aluno. Eu fiz um videozinho de 5 minutos explicando passo a passo como ele acessa o Live, como ele encontra a conta dele, como ele acessa o Teams, como que ele garante que ele vai estar ali, né, no ambiente certo durante a aula, tá? Então, nós preparamos aqui tanto material em vídeo quanto material escrito de como é realizado esse passo a passo, para que vocês possam compartilhar ali também com os alunos, né? Porque querendo ou não, vocês são o contato direto com eles, né? Quando ele está com problema, ele vai direto ali para eu tô com problema aqui. E aí, nesse momento que você já consegue compartilhar esse linkzinho aqui com eles, tá? Além disso, o que que eu quero também mostrar hoje aqui para vocês, tá? Dentro aqui desse site que eu mandei, eu também tenho a parte aqui de treinamentos ministrados. Então, todos os treinamentos que nós vamos realizar e, eventualmente, itens forem legais para vocês, nós vamos sempre adicionando nessa parte aqui de treinamentos ministrados e o cronograma de formações e plantões, tá? Então, todos os eventos que vão estar acontecendo relacionados ao Teams estão aqui. Tá bom, gente? Ó, então tem aqui os encontros de hoje, já com linkzinho de acesso, e também os encontros que vão estar acontecendo ali, né, a partir do dia 5, tá? Tanto os encontros online quanto os plantões, tá? Então, esses daqui são os encontros e esses daqui são os plantões. Como é que vamos estar funcionando os plantões? Na semana que vocês realmente vão começar a aula, né? Eu sei que as aulas começam dia 14, mas a gente programou para a semana do dia 18. Na partir da semana do dia 18, nós vamos ter plantões acontecendo todos os dias no matutino e no pré-aula noturno. Tá? Então, ambos os pré-aulas, tanto matutino quanto noturno, provavelmente eu que vou estar ali no plantões para vocês. Então, qualquer problema que vocês tiverem, entra no plantão, ó, não estou conseguindo, estou acontecendo isso, está aparecendo assim, porque nós vamos começar também a auxiliar vocês ali, como foi também lá no começo do ano. Tá? Então, tem bastante material. Dentro do kit docente também vai ter um plano de contingência. Esse plano, ele previne, né? Te dá algumas possíveis respostas para alguns problemas que vocês vão ter ali no meio do caminho. Tá, então é bem importante a participação de vocês nesses momentos para que a gente consiga também conversar de como que vai ser essa experiência, esse primeiro contato dos alunos com essas contas, né, ou eventualmente esse acesso ali com eles, tá bom?
E aí, nesses momentos também de plantão, os plantões de Teams em específico, tá, gente? Pode trazer qualquer tipo de demanda. Então, que nem o pessoal tinha comentado aqui, Luiz, eu queria que tivesse um momento para a gente compartilhar, fazer uma oficinazinha ali de como criar tal coisa dentro do Teams. Traz isso para o plantão, a gente faz ali junto, senta, a gente conversa. Esses momentos de plantões, além desse suporte, né, do pré-aula, também serve para que vocês tenham essa ideia de compartilhar, tá? Essas informações, essas dúvidas, essas inseguranças que vocês têm. E também de novidade, para esse segundo semestre de 2025, o último semestre de 2025 também, né? Nós adicionamos aqui, dentro do nosso site da Microsoft, também um parte de canal de suporte. E esse canal de suporte, ele fala sobre todos os níveis, os momentos, o helpdesk, como é que eu abro um chamado, como é que eu consigo aquilo, como é que eu registro o incidente que está acontecendo. Então, a parte de suporte também está aqui para complementar um pouco a mais do que vem lá no plano de contingência para vocês. Tá, então, acho que assim, vai ser um momento muito, muito legal de muitas mudanças e também de muitas inseguranças, mas o que eu quero dizer é que nós estamos aqui para acompanhar vocês, vamos ali de mão dadas, seguir, a gente vai conseguir e qualquer problema pode também me procurar, tá? Esse linkzinho aqui que tem dentro do cronograma, que é o do plantão, ele abre um chat que fica salvo para vocês no Teams. Esse chat é um canal de plantão assim, todo tempo. Pode chamar lá, me marca, a gente vai conversando. Então, por mais que não tenha um plantão ativo acontecendo ali ao vivo, o chat está funcionando, tá? Pode mandar lá sua dúvida, seu problema, o que está acontecendo, e a gente vai encaminhando ali para os locais certos, ou eventualmente já respondendo e resolvendo ali naquele momento, tá bom? Então, acho um ótimo início de aulas para a gente, né? Um ótimo sala a mais daqui para frente, primeiro antes das aulas. Contem com a gente, esse era o recadinho que eu queria dar para vocês. Obrigada, Luiz. E agora eu convido o Homero aí para dar uma palavrinha com vocês. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui ao Luiz, né, que acabou de falar, ao Bruno Lacotes, Vinícius, pessoal da Big Brain Microsoft, que esteve aqui conosco hoje fazendo essa formação conosco. Muito legal, né? Sempre muito bom a gente ter acesso a mais recursos no Teams e poder incrementar as nossas aulas, né? Como nós vimos aqui hoje. Tivemos um pequeno percalço no início da oficina, né? Mas é coisa que, poxa, que nós que trabalhamos com isso aqui, a gente sabe que pode acontecer, né? Uma queda, um problema de compartilhamento de tela, essas coisas, mas foi rapidamente resolvido e a oficina correu normalmente, né? Bom, então eu gostaria de agradecer muito aqui o pessoal do Big Brain, Microsoft, ao Luiz e a todo mundo que esteve presente conosco aqui hoje. Dani, nós já colocamos uma lista de presença aqui? Já coloquei sim. Está no chat, né? Por favor, gente, respondam a lista de presença e façam uma avaliação da oficina. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um ótimo Sala Mais, simpósio. O simpósio, segunda-feira, está imperdível. Contamos com a presença de todos. E um excelente Sala Mais e início de semestre 2025.2 para todos nós. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Um bom dia. Isso aí, valeu, pessoal. Acho que tem um pessoal aí que não achou